a presença de todos, a espiritualidade amiga, desde cedo já está aqui para nos oferecer conforto, para preparar esse ambiente. Hoje, quem vai participar conosco hoje, Marco Cotrim, e o tema dele vai ser Reencarnação, Desatando Laços Irmãos. Antes que ele possa proferir a palestra, nós vamos fazer uma leitura do livro Conduta Espírita e depois vamos ter a prece inicial com o nosso companheiro Bruno. Em viagem. Distribuído por onde viajar, exortações de alegria e esperança por quantos que partirem o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Tratar generosamente os companheiros do caminho. A qualidade da fé que alimentamos transparece de toda oração. Ceder, dentro das possibilidades naturais, as melhores posições nas viaturas aos companheiros mais necessitados. Um gesto simples define uma causa. Sem esquecer os próprios objetivos, prever com estudo judicioso e humilde os percalços e as metas da viagem. A previdência exprime vigilância. Nas aproximações afetivas, comuns àqueles que viajam, fixar demonstrações de otimismo para que a tristeza não prejudique a obra da confiança. O otimismo gera paz e simpatia. Na atenção devida aos companheiros, cuidar com estima e apreço de todas as encomendas, recados e notícias de que seja portador. O intercâmbio amigo destrói o isolamento. Não se esquecer do respeito, da gentileza e a cordialidade com que se devem tratar indistintamente funcionários e servidores, em veículos, hotéis, repartições e lugares públicos. Aquele que anda imprime sinais por onde passa. Ó querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos para nos demonstrar um pouquinho de humildade. Essa humildade que precisamos praticar sempre, porque só ela nos vai proporcionar a abertura de todas as portas do entendimento, as portas do bem viver, as portas do relacionamento. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, por mais essa oportunidade. Pedindo sempre também pelos nossos irmãos mais infelizes que ainda demoram no sentido de seu entendimento e de sua recuperação, que eles possam ter a esperança em Jesus Cristo, pois essa é a plataforma mais segura que conhecemos. E assim seja. Prezados companheiros, muita paz, é uma alegria estar de volta a esta casa, especialmente quando o tema que nos propomos discorrer é um tema tão caro à doutrina espírita e, por extensão, a nós, a nossa vida, a nossa posição mesmo na vida, a reencarnação. Cornélio Pires foi um estudioso do folclore brasileiro, paulista, e quando encarnado, ele se tornou espírita, e depois de desencarnado, ele escreveu, utilizando a mediunidade do Chico Xavier. E ele escreveu muitas provas ligadas à cultura chamada cultura caipira. Escreveu muitas provas, e talvez o tema favorito dele tenha sido justamente a reencarnação. Em geral são quadrinhas, são versos simples, mas de um conteúdo profundo. E nós vamos iniciar nossa fala lembrando então alguns trechos do Cornélio Pires, numa adaptação mais viva.
tratando do assunto em vários dos seus poemas, sempre de forma muito simples. Então, um deles ele começa dizendo assim: o mundo, pessoal, lembra um circo de teatro, cuja função nunca cessa. A casa da gente é como se fosse um palco, e cada família nossa é uma peça. O espetáculo é do grupo todo. Como se diz, a prova é a parte comum. Agora, o proveito mesmo, o tal do aprendizado, esse não. Esse é coisa de cada um. Diz que, antes da gente brotar de novo aqui nesse mundão, falando da tal da reencarnação, se quando a gente vai renascer, a gente procura lutar, uma hora que isso fica bom. Se quando a gente está lá no outro mundo, quando a gente vai renascer, diz que a gente faz prece, implora até, para quando vier para cá, talvez, a gente ter inimigos do parente. E sabe para quem é? É para aprender a perdoar. Mas quando a gente topa coisa aqui, nesse mundo, ombro a ombro, a coisa fica quente. A história é mais ou menos assim, ó. Às vezes, aquela filha ingrata é uma menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. E o filho que dá problema, tristeza, mágoa, perigo, é o adversário de antes que volta cobrando débito antigo. Aquela nora cruel, um filho bruto, um pai mandão, violento, tudo isso é conta no atacado que a gente conta no crediário que a gente paga no atacado. As nossas falhas, os nossos erros de outras eras, inveja, ódio, tentação, volta tudo pela família. Natal da reencarnação. Então, é isso, né, que ele trata, digamos. Voltando à questão da reencarnação, muito para a vida da gente com a família. Esse é um tema muito amplo. Falar de reencarnação, a gente poderia ficar aqui uma semana falando e não conseguiríamos esgotar o tema. Então nós optamos por abordar 3 aspectos relacionados à reencarnação. A reencarnação e a ciência, a reencarnação e o Evangelho, a Bíblia, e a reencarnação e a família, que é talvez o aspecto mais prático, mais importante para nós. Reencarnação e ciência. A ciência não admite a reencarnação. Na verdade, a ciência, ela é rigorosa. E não é fácil para o pesquisador, para a academia, aceitar certas coisas de caráter, vamos dizer assim, mais subjetivo. As coisas do Espírito. Infelizmente, as coisas do Espírito ainda são tratadas de uma forma muito mística. Quando você fala reencarnação, quando você fala espírito, mediunidade, tudo isso no mundo, vamos dizer assim, no mundo leigo, isso é visto de uma forma assim, meio atravessada.
pessoas torcem o nariz. Determinados órgãos da imprensa, por exemplo, quando tratam do assunto, usam aspas, fazem referências assim, jocosas, questionam muito. É natural. Natural que seja assim. Porque o aprendizado, qualquer que seja ele exige uma predisposição, um interesse. A gente precisa querer entender, precisa estar aberto às informações. Porque senão podem vir as provas mais cabais, os argumentos mais consistentes que a gente vai refutar. O primeiro passo, então, é a gente ter essa abertura, estar aberto ao novo, não ser uma verdade pronta, não ter uma verdade pronta, acabada e intocável. Até porque ninguém de nós pode se dizer dono da verdade. Todos somos aprendizes. E o entendimento da reencarnação exige isso. Porque esse colorido místico que envolve o tema acaba sendo uma poluição. E em determinados ambientes, você falar que é reencarnacionista, as pessoas vão rir. Você acredita nessas coisas? Que é isso? Você é doido? Não. Porque criam-se ideias fantasiosas, ideias absurdas em relação ao tema, e é curioso como que as coisas falsas, as inverdades, parece que tem mais facilidade de se estabelecer do que a verdade. Então, há muitas pesquisas sendo feitas em torno da reencarnação, no seu aspecto científico. Mas o que se tem são evidências. Como nós dissemos, aqueles que estão abertos ao novo, a essa nova visão, as evidências são cabais, são incontestáveis. Mas para quem não tem essa abertura, nada disso serve. Nós tivemos nos Estados Unidos um pesquisador, um canadense, o Dr. Ian Stevenson. Ele era um pesquisador da Universidade de Virgínia. E ele fez muitas pesquisas em torno da reencarnação. Na década de 70, ele publicou um livro que foi traduzido no Brasil com o título de 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, notem o título, 20 casos sugestivos. A ciência ainda não pode afirmar 20 casos de reencarnação, mas 20 casos sugestivos. Por quê? Por causa de todo aquele rigor científico. E é até interessante que seja assim. Kardec era partidário disso. Ele dizia que é preferível a gente recusar 9 verdades a aceitar uma só mentira. Então é importante que haja esse rigor. E o Dr. Ian Stevenson pesquisou inúmeros casos. No final da encarnação dele, ele lançou uma obra na década de 90, já em 97, ele publicou uma obra em 4 volumes, são mais de 2.300 páginas sobre a reencarnação. Isso pela editora da Universidade de Virgínia. Essa obra, infelizmente, não foi traduzida no Brasil. E não foi por esses mesmos motivos que eu falei, As grandes editoras, até um dos pesquisadores no Brasil, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, relata isso. Ele fala que no Brasil, as grandes editoras, se você fala de uma obra como essa, que trata de reencarnação, para eles a encarnação é espiritismo. Aí vai para o lado místico e tal, rejeita. E as editoras espíritas, por sua vez, às vezes não têm a estrutura necessária para uma obra como essa, que já tem direitos autorais a serem pagos, e todo um rigor que precisa ser observado. Mas então, são 2.300 páginas tratando da questão da reencarnação, e a partir de pesquisas que ele fez, ele chegou ao expressivo número de 2.600 casos sugestivos de reencarnação. Como que ele estudava esses casos? Principalmente
crianças que tinham lembrança de outras vidas. Então, ele ficava sabendo de algum caso, ele ia lá, entrevistava a criança, os pais, e confrontava aquilo que a criança falava com a realidade que ela escrevia. Principalmente isso, né? Principalmente esses casos de crianças, porque até os 5, 6 anos, a memória relacionada a outras vidas pode ficar mais aflorada. O André Luiz fala que aos 7 anos é quando se completa a ligação do espírito com o corpo, pelo fenômeno da reencarnação. Então, a partir daí, as lembranças do passado vão se diminuindo. E então ele pesquisou 2.600 casos sugestivos de reencarnação. Na Índia, o Dr. Banerjee também pesquisou inúmeros casos sugerindo reencarnação, principalmente a partir de lembranças vivas em crianças. No Brasil, nós tivemos o casal Ney e Júlia Prieto Pérez, que são pesquisadores da área. Eles até criaram uma terapia TRVP, Terapia Vivencial Pérez. É uma terapia de volta a outras existências, né, para tratar, para curar alguns problemas, principalmente de ordem psicológica. Então, essa terapia vivencial Pérez é uma forma de regressão de memória, mas é uma regressão de memória em que o paciente ele fica consciente, ele não é hipnotizado, ele não perde a consciência, ele fica consciente o tempo todo. E também o Dr. Hernani Guimarães Andrade, tem até um livro dele que eu trouxe para mostrar para vocês, quem gosta do assunto. Esse aqui, Você e a Reencarnação. Na verdade, são artigos que ele publicou, todos tratando da reencarnação, e ele reuniu esses artigos nessa obra. Outra evidência da reencarnação são os chamados meninos prodígios, crianças que em tenra idade apresentam inteligência desenvolvida, habilidades muito acima da média. Então, às vezes, crianças que falam outros idiomas, que nunca estudaram, que não fazem parte da sua cultura, ou que têm habilidades, são os pequenos gênios. E eu trouxe até um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, que mostra uma criança de 7 anos. O nome dele é Eduard Janvik. Ele, aos 7 anos, ele rege uma orquestra sinfônica. Isso lá no Uzbequistão, na Ásia Central. A referência a esse vídeo foi feita no blog do Noblat, não sei se é assim que pronuncia, no site da Globo.com no final do ano passado. Então, colocar alguns minutos só para vocês perceberem assim, como que é interessante. É uma criança de 7 anos regendo uma orquestra, uma obra Morcego, do Strauss. Solta o som. Dele, 7 anos. Aumenta o volume um pouquinho mais.
mas mesmo que eu veja esse vídeo 10 vezes, eu decoro todos os movimentos, eu não vou conseguir reger uma orquestra como ele está regendo. Né? Então não é nada ensaiado, ele está comandando realmente a orquestra. E aí, como explicar isso? Que uma criança de 7 anos tenha essa habilidade, consiga ter todo esse domínio, né? Os músicos são conduzidos por ele realmente. É uma evidência realmente da reencarnação, porque como explicar que a criança não tenha assimilado tudo isso? É um gênio, é um superdotado? Tudo bem que seja assim, mas por que então haver essa diferença tão grande? Esse é outro aspecto fundamental da reencarnação, nos ajudar a entender as diferenças que há entre nós. Porque se todos nós tivéssemos uma só vida, e aí você vê uma criança que nasce com esse dom, com essa facilidade, aos 7 anos já consegue reger uma orquestra, aí eu ia ficar revoltado. Eu ia chamar Deus às contas. Não, é impossível. Por quê? Por que não eu, né? Por que ele? Muitas vezes na vida a gente faz essa pergunta. Geralmente quando acontece alguma coisa ruim, né? Ah, mas por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Por que eu? E a reencarnação nos ajuda a entender que não existe o acaso nas obras de Deus. Então esse é um exemplo sugestivo, e há outros. Mozart, por exemplo, um sério compositor, aos 11 anos, ele já compôs 2 pequenas óperas. Com 4 anos ele já regia, quer dizer, era um prodígio também. A reencarnação é uma explicação, e que nos parece a mais plausível e a mais justa, vamos dizer assim, para um fenômeno como esse. E as pesquisas estão sendo conduzidas, a reencarnação, ela é uma lei natural. E a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a essa lei, como chegou a outras. A obra do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, traz elementos fantásticos para entender a questão da reencarnação. Existe um livro, Missionários da Luz, que trata da reencarnação. O capítulo 13, o capítulo 12, 11, essa parte do livro André Luiz descreve todo o mecanismo da reencarnação. A gente vê como que é uma coisa científica mesmo. Não é assim algo aleatório, místico, ou como muitas vezes o cinema dá a entender, né? Você, vou ali, vou reencarnar. Não, não é nada disso. Existe toda uma programação, existe toda uma organização em torno disso. São obras que valem a pena. Ação e Reação, também, do André Luiz, vai pelo lado da reencarnação, quando trata da questão da lei de causa e efeito. Reencarnação e lei de causa e efeito são duas coisas que caminham juntas, indissociáveis. Porque a reencarnação é a volta do espírito ao plano material, em outro corpo, em outra existência. A forma como essa outra existência vai se constituir não é uma decisão arbitrária de Deus ou de quem quer que seja, mas é um resultado das ações que esse mesmo espírito empreendeu em outras existências. Às vezes nós somos tentados
a achar que a reencarnação é uma tradução daquela antiga lei de Italião que trata o Velho Testamento. A lei de Italião dizia olho por olho, dente por dente. Aí a gente pensa, não, se eu matei na outra vida, agora eu vou morrer. Se eu traí, agora eu vou ser traído. A reencarnação e a lei de causa e efeito não funcionam dessa forma, vamos dizer assim, estratificada, taxativa. O que acontece é que, ao transgredir a lei, nós criamos um desequilíbrio energético, um desequilíbrio que se traduz no nosso corpo espiritual e fica registrado na nossa consciência. E aí, nós temos que nos reajustar perante a lei como uma forma de adquirirmos o nosso equilíbrio, perdido a partir da atitude equivocada. Então a reencarnação e a lei de causa e efeito caminham juntas, mas não de uma forma, a gente não pode ficar tentando patronizar demais as coisas. Quem fez isso vai nascer assim. Não. Então cada caso é um caso, até porque uma das coisas que atrapalha muito o estudo da reencarnação é que existe uma curiosidade muito grande em torno disso. A gente está cheio de pessoas que falam que foram Maria Antonieta, Cleópatra, não sei quem. A gente lembra sempre das pessoas famosas. E não é bem por aí, né? Porque não dá para poder ter tanta gente famosa reencarnada junto assim. Na verdade, nós vamos construindo a nossa história a partir das nossas necessidades. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E a reencarnação traduz essa herança. Outro aspecto importante, as pessoas costumam dizer a reencarnação não tem amparo na Bíblia, no Evangelho. De fato, a palavra reencarnação ela não está presente nem na Bíblia e no Evangelho. E não está presente porque ela é um neologismo criado por Kardec. É uma palavra que não existia naquela época. Mas a ideia do nascer de novo, essa é uma ideia que é anterior a Jesus, que está presente em diversas culturas, especialmente com o nome de palingenesia, que é a doutrina das vidas sucessivas. No Evangelho, na Bíblia, o que se percebe é que a ideia da reencarnação, ela é uma ideia que as pessoas acreditavam, mas não tinham um conhecimento profundo a esse respeito. O próprio irmão X, no livro Boa Nova, que é uma obra fantástica, quem não leu pode aproveitar, ele coloca que são lembranças, são histórias que ele coletou no plano espiritual, referente a Jesus, o seu contato com a multidão, com os discípulos. E aí, no livro Boa Nova, ele comenta o encontro de Jesus com Nicodemos, que é uma das passagens mais significativas do Evangelho no que diz respeito à reencarnação. Está lá no Evangelho de João. Nicodemos era um doutor da lei, era um homem culto, estudioso de todo o Velho Testamento, e ele procura Jesus na calada da noite para perguntar como é que é essa história de nascer de novo. E Jesus fala: olha, você vai olhar, eu vou te dizer que realmente é preciso que a gente nasça de novo. As pessoas não tinham uma ideia exata. Por exemplo, as profecias bíblicas diziam que antes da vinda do Messias, se acreditava ser Jesus, deveria haver o retorno de Elias. Só aí nós já temos a ideia da reencarnação, porque Elias havia vivido mais de 1000 anos antes de Cristo. Como é que ele ia voltar?
a não ser através da reencarnação. E aí, Jesus conversa com os apóstolos, e isso os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram essa passagem de Jesus sendo interrogado pelos discípulos. E aí, os discípulos falam, o povo fala, quem é João Batista? Não, o povo fala que é Elias. E Elias tinha que voltar, e como é que é? Eles perguntam a Jesus. Elias tinha que voltar, Malaquias falava que Elias tinha que voltar antes da vinda do Messias, e aí, como é que fica isso? Aí Jesus fala, na verdade, Elias já veio e não o conheceram. E o evangelista é claro, está lá com todas as letras. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que eles estavam falando. Quer dizer, João Batista era a reencarnação de Elias. Ele havia voltado no corpo de Elias, como João Batista. Elias foi um grande profeta, que foi importante no momento histórico do povo judeu, ajudando a defender, a disseminar a ideia do Deus único. Mas foi também um profeta meio desequilibrado. Ele teve um problema lá com os sacerdotes lá de Baal. Ele conseguiu vencê-los com seus argumentos, com as provas da sua religiosidade, mas não ficou satisfeito e promoveu uma carnificina. Mandou matar mais de 200 sacerdotes de Baal. E aí, a lei de causa e efeito funcionou com ele. Ele voltou, e da mesma forma como ele havia decepado a cabeça desses 200 sacerdotes, como João Batista, ele teve também a sua cabeça decepada. Foi mais ou menos ali a lei do retorno. A ideia, então, da reencarnação está presente no Evangelho. Agora, é aquilo que nós dissemos no início. É preciso ter a mente aberta, a predisposição para analisar imparcialmente, desapaixonadamente, o texto do Evangelho. Não preso a ideias enraizadas. Se a gente conseguir olhar isso de uma forma mais aberta mesmo, a gente vai descobrir coisas fantásticas. Tem um escritor espírita chamado Pastorino. Pastorino tem uma obra em 8 volumes em que ele analisa os evangelhos, ele comenta passagem por passagem do evangelho. Mas é uma obra muito difícil, justamente porque exige da gente essa abertura. Ele faz determinados raciocínios que você pensa, nossa, mas de onde esse cara tirou isso? E você vê que tem lógica das argumentações que ele traz. A gente precisa estar realmente aberto a isso. Então, a Bíblia, o Evangelho, especialmente, não exclui a reencarnação. Ela está ali como uma ideia aceita. Uma última passagem, só para lembrar, os discípulos se veem diante de uma pessoa que tinha um problema sério de nascença e perguntam para Jesus quem tinha pecado para que aquela pessoa nascesse daquele jeito. Se tinha sido ele ou se tinha sido os pais dele, os antecedentes dele. Aí essa era uma boa hora para Jesus, às vezes, confirmar, não foi ele em outra vida e tal. Mas ele confirma a ideia da reencarnação de uma outra forma. Ele não diz, olha, não tem jeito dele ter pecado, né? Eles vão pensar, por que eles perguntariam, foi ele que pecou para nascer desse jeito? Como é que ele iria pecar para nascer daquele jeito? Ele teria que pecar antes de nascer, ou seja, em outra existência. E Jesus fala, não foi nem ele nem os pais dele, a coisa aconteceu desse jeito para que se cumprisse, para que se analisasse a lei de Deus. Então ele não desmentiu, ele não excluiu a ideia da reencarnação. O que acontece é que faltava à época, vamos dizer assim, a base para que as pessoas pudessem entender e estudar. Não é à toa que Jesus prometeu mandar o Consolador para explicar as coisas que ele não havia explicado e aprofundar os conhecimentos dele. Mas onde a reencarnação fala mais de perto para nós é mesmo na casa, na família.
na nossa vida pessoal. Porque todos nós temos situações que nos inquietam, temos conflitos, temos dúvidas, temos frustrações, temos sonhos, temos anseios, e muitas vezes tudo isso esbarra em obstáculos que parecem intransponíveis e nós não conseguimos entender. Alguém já disse que fora da reencarnação não existe paz. Nós podemos acrescentar, não existe paz inabalável. Sem a ideia da reencarnação, realmente não há como a gente transitar pela vida de uma forma tranquila, convivendo com as diferenças, convivendo com as situações, às vezes absurdas, em que nós nos envolvemos. Aquela coisa que eu disse, né, às vezes a gente pergunta, mas por que eu? Muitas vezes a gente se revolta contra Deus, mas por que Deus me deu isso? Por que Deus me deu esse filho? Por que Deus me deu essa sogra? Por que Deus me deu tal? A gente joga para Deus, e Deus não tem nada com isso. Nós precisamos abandonar aquela ideia de um Deus babá, que é uma ideia tradicional na religião. O que é um Deus babá? É um Deus que está ali, sempre, né, ao nosso lado, não deixa de levantar, não faz isso e tal, como se Deus tivesse a nossa disposição. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu as condições para que nós nos façamos perfeitos. Perfeitos, entendendo perfeição como o equilíbrio, a felicidade, a paz. Mas isso tem que ser uma conquista nossa. E nós ficamos transferindo isso muito para Deus. Eu me lembro, estava lendo um prefácio escrito pelo José Saramago na obra Terra, do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é um fotógrafo conhecidíssimo no mundo inteiro. Na década de 90 ele fez um livro em que ele fotografou acampamentos de sem terra pelo Brasil afora. Retratou isso no livro com o título de Terra. E o Saramago escreveu o prefácio da obra. Saramago foi um dos maiores escritores da língua portuguesa, o último a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E ele era comunista, e como todo bom comunista, ateu. Mais do que ateu, ele tinha uma birra com Deus. Ele tinha um Deus engasgado, assim. A gente percebe isso ao ler os textos dele. Tem uma obra que se chama o Evangelho segundo Jesus Cristo dele, em que ele fala de Deus assim, da pior forma possível. Deus é pior do que o demônio, como ele descreve lá. Mas por quê? Porque esse foi o Deus que apresentaram para ele. E no prefácio lá que ele escreveu para a Terra, no livro, ele fala mais ou menos assim, que se Deus se dignasse a visitar os locais por onde o Sebastião Salgado passou, tirou as fotos, ele ia ter que admitir que alguma coisa da criação dele tinha dado errado. Ele ia ter que pôr a mão na consciência e falar, não, errei, falhei. Porque muitas vezes, diante de determinadas situações extremas, a gente fica se perguntando, onde é que está Deus? Como é que Deus permite isso? A gente quer um Deus que monitore a nossa vida. É como muitas pessoas às vezes argumentam, não precisava dos militares voltar a dominar o país, a governar o país, para poder acabar com essa bagunça. Por que pensam assim? Porque é mais fácil a gente se conduzir quando tem alguém nos monitorando. Quando a gente vai por conta própria, a gente bate a cabeça, a gente escorrega, a gente cai, a gente faz besteira, a gente aprende. Então, o problema da reforma agrária no Brasil, ou antes, o problema da concentração de terras, não é um problema de Deus? Foi Deus que criou isso? Não, isso é resultado do nosso egoísmo, da nossa falta de sensibilidade para os problemas sociais. Então não é um problema de Deus, é um problema nosso. Nós é que temos que resolver isso. Se Deus tiver que vir à Terra para resolver cada questãozinha que a gente criar, a vida perde sentido. Então a reencarnação nos ajuda a entender isso.
que nada acontece por acaso. Ninguém vive uma situação que não tenha de alguma forma contribuído para aquilo, ou que não tenha de alguma forma solicitado, necessitado de passar por aquela situação. Mas para isso a gente precisa entender que a vida não é só isso aqui, não é esse breve espaço que vai do berço até o túmulo. E principalmente a reencarnação nos ajuda a entender o nosso grupo familiar, porque a família é talvez um local onde a reencarnação é mais, vamos dizer assim, mais difícil de ser entendida, ou ela se manifesta com mais força, porque no lar, frequentemente, nós nos debatemos com inimigos do passado, com pessoas com quem nós tivemos problemas e recebemos no lar como uma maneira de nós nos reajustarmos, de nós nos aproximarmos. E aí a gente entende por que às vezes, entre pai e filho, entre irmãos, entre parentes próximos, existe tanta animosidade, tanta dificuldade de relacionamento. Claro que isso não é a regra geral. Existem pessoas da família que se dão bem, existe total harmonia, mas não podemos negar que, em geral, as famílias passam por turbulências. Não existe família perfeita, não existe família totalmente harmônica. E a reencarnação nos ajuda a entender isso, nos ajuda a conviver com mais esperança. Porque aí eu sei que aquele parente difícil não foi um castigo de Deus, não foi uma obra do acaso, mas é alguém que está comigo na jornada, na caminhada evolutiva, para que eu me aproxime, para que eu vença as diferenças e eu possa ter paz de consciência. Porque aquilo que nós dissemos, quando nós nos equivocamos, nós criamos um desequilíbrio energético no nosso corpo espiritual e um problema na nossa consciência. E esse problema só vai ser solucionado quando nós nos harmonizarmos com aquele objeto do nosso desequilíbrio. Então, se eu prejudico alguém, se eu traio alguém, se eu mato, se eu passo atrás, eu crio uma desarmonia em relação àquele ser. E eu preciso me harmonizar. Seja recebendo ele do filho, seja me casando com ele, seja contratando para trabalhar na minha empresa, no futuro, alguma forma eu preciso encontrar de harmonizar. E isso vai pedir a convivência. Por isso, nos nossos relacionamentos, frequentemente nós temos pessoas que nos incomodam. E essas pessoas que nos incomodam merecem, precisam da nossa atenção especial, porque elas muitas vezes significam um ponto essencial da nossa encarnação. Eu reencarnei principalmente por causa disso, por causa dessa pessoa, por causa dessa situação, por causa dessa convivência. E não é chutando balde, não é xingando, agredindo, afastando, que a gente vai resolver. Nós podemos adiar os problemas, a solução dos problemas, mas não nos livramos deles. Eles voltam e às vezes voltam de uma forma mais agravada. Se torna mais difícil a gente trabalhar. E aí, nós vamos encerrar lembrando de novo o Cornélio Pires. De novo, com seus versos simples, suas rimas simples, mas com uma ideia profunda relacionada à reencarnação. Ele diz, em relação à lei da reencarnação, quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Ah, mas quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem nos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero.
ressentimento, não adianta. Não vale, rapaz. A lei da reencarnação funciona. A justiça não atrasa. E a lei da reencarnação funciona dentro de casa. Veja o caso da Cristina. Ela envenenou João Cabela. O João, algum tempo depois, renasceu e é filho dela. E a Neca? Coitada da Neca. Embora a morrer em sangue, ela eliminou o Genserico. Hoje, os dois são gêmeos em luta lá na Serra do Tipiti. E o Quinquim, coitado, o Quinquim, para roubar casa e sítio, ele assassinou o Rui da Lenda. Mas o Rui nasceu neto dele, a fim de herdar a fazenda. O Quintino, ele arrasou Gregório com bebida numa festa. O Gregório voltou a ele. É o caçula que o detesta. Teotônio, por não querer a menina por Nora, ele acabou com a Lica. Hoje, eu vejo a moça reencarnada. É a Neta que o prejudica. A Nina, coitada, ela induziu José à morte. Suicídio triste, sem causa. Hoje, ele é o filho doente que ela carrega sem causa. É assim que a terra lembra um grande hospital. Se a gente a vê com um olhar atento, muitos lares se levantam com celas de sofrimento. Aqui, a lei da reencarnação, ela funciona independente da nossa vontade, independente da nossa crença, mas ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso que não existe tesouro maior do que a mente tranquila e sã, porque o erro que a gente faz hoje, a vida cobra amanhã. Então que Jesus nos ajude a entender a lei da reencarnação, sobretudo a entendê-la na nossa vida, para que a gente possa viver com mais calma, com mais paciência, com mais paz, entendendo as nossas dores, entendendo as nossas limitações que não podem ser vencidas, mas sobretudo entendendo a necessidade de nós cultivarmos afetos, principalmente onde esses afetos se mostram mais difíceis. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Edmar. Que Jesus sempre acompanhe seus passos. Domingo que vem, teremos a presença de Eduardo Vieira, da Federação Espírita do Estado de Goiás. E na quinta-feira teremos também uma palestra pública às 7h30 da noite com Luiz Carlos Mendes, ele é do Centro Espírita Luz do Caminho. E antes de passarmos para o próximo passo, né, o passe magnético, peço a todos que permaneçam em prece e vamos encerrar com a prece final com o companheiro Thomas. Mestre Jesus, que vemos novamente o intuito
compreender a necessidade e o porquê estamos encarnados, que possamos entender a necessidade de nos desapegarmos das coisas transitórias e assim nos tornando espíritos um pouco melhores. Possamos, ao retornar aos nossos lares, levar essas energias benéficas aos nossos que lá estão. Agradecemos também a toda a equipe espiritual nesta casa, desde cedo preparou o ambiente para nós. Obrigado por todo o mestre.